O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, apresenta o audiolivro Referenciais Educacionais do SEBRAE. Apresentação: Com o olhar projetado no futuro, vislumbrando uma sociedade mais justa, que ofereça mais oportunidades de evolução pessoal e empresarial, a partir da disseminação da cultura empreendedora e ampliação do acesso à educação continuada, o SEBRAE propõe-se a orientar sua visão educacional pelas considerações da Unesco. Assim, direciona sua atuação para o desenvolvimento humano mais harmonioso, que contempla as múltiplas dimensões do ser humano e que se processa ao longo de toda a vida. Abre aspas. Um processo permanente de enriquecimento dos conhecimentos, do saber fazer, mas também, e talvez em primeiro lugar, como uma via privilegiada da construção da própria pessoa, das relações entre indivíduos, grupos e nações. Fecha aspas, Delors, 1997. Consideram-se as dimensões individuais, grupais e sociais do ser humano e as maneiras adequadas de promover o desenvolvimento dessas funções inseparáveis e complementares. Procura-se enfatizar as ideias mais que as fórmulas, a totalidade mais que os fragmentos e o sentido mais que a mecânica, de forma a captar a complexidade e focalizar o que viabiliza uma possível construção coletiva do saber conhecer, saber fazer e saber ser conviver, necessária ao sucesso dos empreendedores do século XXI. Este documento de referência contém diretrizes básicas para os profissionais que trabalham com educação no SEBRAE, gerentes, consultores, técnicos, prestadores de serviços e parceiros, constituindo-se em um balizamento para sua atuação. Para que todos possam construir juntos os caminhos para a aplicação dessa concepção educacional, promovendo a competência no sistema, na utilização de processos, métodos e tecnologias educacionais, os seguintes temas estão presentes. Parte 1. Contextualização. Propõe uma reflexão sobre o contexto em que se inserem as necessidades atuais de conhecimento do empreendedor e apresenta o objetivo do sistema SEBRAE. Parte 2. Repensar a educação SEBRAE. Propõe uma reflexão sobre a abordagem educacional. Apresenta a concepção integrada SEBRAE, focaliza o desenvolvimento de competências e desenha o perfil do empreendedor do século XXI. Parte 3. Concepção integrada. Descreve a concepção integrada e os referenciais para as 3 dimensões: aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser, conviver. Parte 4. Avaliação. Apresenta considerações sobre o sistema de avaliação, no enfoque da concepção integrada do sistema SEBRAE. Parte 1. Contextualização. Contexto em que se inserem as necessidades da sociedade e das empresas. Era da informação, cultura globalizada, novas tecnologias, são expressões usuais em nossa época, uma realidade viva e próxima que envolve cada um dos habitantes da Terra e traduzem mudanças que vêm transformando profundamente as relações econômicas, sociais e culturais e os significados de tempo e espaço, integração mundial, modernidade técnica e reflexividade social. O que vem alimentando esse processo pode ser creditado a vários fatores, entre eles a mudança no campo tecnológico, com o surgimento de inovações somadas às mudanças nos campos econômico, ambiental e organizacional. A seguir,
uma breve revisão sobre os condicionantes principais dos fenômenos em curso na sociedade atual, de forma que se possa refletir sobre a influência que exercem na área de atuação do SEBRAE e, desse modo, antecipar a visão de um mundo possível. No campo econômico, globalização. O processo de mudanças que ocorrem no ambiente de mercado, e que é denominado pela literatura corrente globalização, faz parte de um complexo de transformações que vem ocorrendo nas bases da produção material, com reflexos em todos os setores da vida da sociedade, conduzindo nações, organizações e indivíduos a uma inevitável interdependência política, econômica e social. As principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus componentes, o capital, o trabalho, a matéria-prima, a administração, a informação, a tecnologia e os mercados, estão interconectados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. O processo de globalização traz profundas transformações para as sociedades contemporâneas, pois a complexidade de um cenário social, alimentado pelas trocas econômicas e de informações entre os países de diversas culturas, apresenta paradoxos e contradições e coloca novos desafios para as pessoas neste início de século. Ao mesmo tempo em que se globalizam modos de vida e hábitos de consumo, surge a necessidade de afirmação de particularidades, regionalismos e singularidades, na tentativa de preservação da heterogeneidade cultural. Destaca-se que na globalização e no seu complementar, a regionalização, o elemento humano tem seu valor ampliado. Entretanto, esse processo não beneficia a todos de maneira uniforme. À medida que a globalização de saberes, tecnologias e culturas fica restrita aos grupos sociais economicamente favorecidos, aumentam as diferenças em relação às pessoas que vivem em situação de miséria e que, portanto, vivem às margens dos benefícios gerados. Na produção, é exigida maior tecnologia. Assim, a mão de obra menos qualificada é descartada. O problema é tanto individual quanto coletivo, pois o atraso tecnológico afeta os países mais pobres, que perdem com a desvalorização da sua força de trabalho. A comunidade empresarial brasileira tem à frente grandes desafios, com as exigências de um mercado globalmente competitivo, mas também grandes oportunidades. Em uma economia interligada por redes eletrônicas em tempo real, a distância geográfica não mais existe, o isolamento acabou e os blocos econômicos ganham outros mercados e passam a competir com as grandes potências mundiais. O elevado grau de competitividade amplia a demanda por conhecimentos, exigindo das organizações e das pessoas maior competência, capacidade de inovação e criatividade. Os educadores e pesquisadores devem propiciar um ambiente favorável à construção de conhecimentos e de valores, para que os empreendedores compreendam as mudanças e possam se desenvolver no novo cenário. No campo tecnológico. Denomina-se revolução tecnológica o conjunto de inovações referentes à aplicação da técnica e da ciência no setor de produções, de forma a multiplicar incomensuravelmente as oportunidades e possibilidades de transformação. Entre as tecnologias modernas e ditas de ponta, encontra-se a informática, que tem propiciado inúmeras conquistas na comunicação. A informática e, consequentemente, a rede de computadores fornece a base material indispensável para a globalização, pois a facilidade e rapidez na comunicação proporcionadas pela internet fomentam o intercâmbio cultural e econômico entre os povos. A sociedade atual caracteriza-se por um quadro institucional cuja marca principal é a subordinação à tecnologia, especialmente as eletrônico-informacionais, e com isso, há uma recolocação sob novas bases de questões como poder, ideologia, educação, redimensionando o papel do ser humano e seu lugar no contexto do século XXI. Tudo se equaciona na estrutura virtual da comunicação interativa entre as pessoas e nações,
desde transmissões de rádio locais e ações cotidianas, como o uso do telex, fax, celular, laptop, até grandes decisões políticas, com as avançadas estações multimídia e transmissões via satélite. Os mais básicos elementos de percepção, como o tempo e o espaço, estão modificados. Com o hipertexto, o leitor vai pulando de um artigo para o outro, de um site para o outro, geograficamente distanciados por milhares de quilômetros. O tempo e o espaço deixam de ser parâmetros lineares. As pessoas não necessitam mais estar juntas no mesmo espaço organizacional para produzirem, criarem e estudarem, pois os meios tecnológicos oferecem inúmeras combinações de possibilidades de interatividade e comunicação que dão flexibilidade às atividades profissionais e de estudo. O espaço, hoje, é representado pelas infovias das redes comunicacionais. Novas formas de pensar, de agir e de se relacionar são introduzidas a cada momento, modificando a compreensão do status do conhecimento, o que também provoca transformações na organização das empresas e instituições, criando novas necessidades sociais. Reduz-se a mão de obra não qualificada e as atividades e empregos tradicionais são transformados e até eliminados. A realidade nos mostra que, à medida que se tornam mais escassos os empregos em grandes empresas, aumentam as oportunidades para trabalhadores autônomos. A base econômica do futuro, portanto, estará alicerçada em pequenos negócios e a capacitação das pessoas para que encontrem a arte de promover a própria subsistência sem depender de empregos e, ao mesmo tempo, possam conquistar sua cidadania e autoestima, descobrindo sua razão de ser neste mundo, deve ser a razão de ser das instituições sociais e educacionais. Para que o futuro aconteça, deve-se atuar no presente, e, nesse sentido, os sistemas educacionais formais e de instituições não formais serão responsáveis por processos de formação e educação que disseminam ideias, possibilitam sonhos e fomentam discussões e ações para o desenvolvimento, na sociedade, de competências, habilidades e conhecimentos necessários a uma cultura voltada para o empreendedorismo. O impacto das novas tecnologias na sociedade moderna é percebido de forma intensiva, principalmente nas áreas do trabalho e da educação. Para preparar os profissionais para essa realidade, as demandas em sistemas educacionais serão maiores, portanto, novas formas de promover educação, cada vez mais baseadas em atividades midiáticas sem fronteiras, estimuladas pela ação irrefutável da tecnologia, resultarão em benefícios para o surgimento de ideias e projetos inovadores. Compreender todas as possibilidades da tecnologia, aliando-as ao saber e à criatividade para ampliar as oportunidades de acesso à informação ao maior número de pessoas, permitirá a democratização dos saberes e o equilíbrio social. No campo ambiental. A partir da década de 80, intensificaram-se estudos sobre os mais relevantes indicadores vitais do estado do planeta. As pesquisas revelaram um quadro alarmante de deterioração progressiva do meio ambiente global, prognosticando um severo agravamento futuro, devido aos diversos ecossistemas que integram a biosfera estarem rapidamente chegando ao limite de sua capacidade de absorver perturbações. A crise de energia e de matérias-primas está corroendo os alicerces do atual modelo civilizatório econômico que tem o foco na ideologia de expansão e esbanjamento ilimitado, o que obriga a todos a uma reflexão e uma alteração radical e profunda na visão de mundo. É essencial rever os fundamentos da visão dicotômica, na qual as pessoas e suas atividades são partes separadas e independentes, pois esse pensamento é o causador de toda a crise que envolve o ambiente natural. Essa visão quebrou a unidade existente entre o ser humano e a natureza da qual é parte integrante, gerando sua atuação devastadora sobre o meio ambiente. Isto é, a ecosfera encontra-se em desequilíbrio porque as pessoas desconsideram a intrínseca relação entre vida e meio ambiente. Entretanto,
É possível constatar no mundo empresarial o movimento de volta à unidade ser humano-natureza, alicerçado em uma visão futurista que busca a renovação de hábitos e atitudes que resultam em efeitos diretos na utilização de recursos, gerando economia e inúmeros benefícios às empresas e à sociedade. Muitas empresas estão sendo estimuladas à adoção de conceitos de ecoeficiência, fenômeno que busca produzir mais, oferecer produtos de melhor qualidade, gastando menos recursos naturais. As empresas do setor industrial começam a desenvolver projetos e programas mais limpos para atender às exigências do consumidor, cada vez mais consciente dos problemas ambientais relativos ao custo ecológico do desenvolvimento. As medidas adotadas resultam em benefício das empresas, como redução de gastos e maior produtividade. Além disso, os empresários estão atentos ao fato de que os investidores estão direcionando sua força econômica para as empresas ligadas, direta ou indiretamente, à proteção ambiental. No campo da informação. Nas organizações, vive-se uma época caracterizada pela economia informacional, em que a produtividade e competitividade dependem basicamente da capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação, transformando-a em conhecimentos. O conhecimento não é mais considerado um recurso como os outros tradicionais fatores de produção, mas sim o mais significativo, o que torna singular este momento. A riqueza fixa, terras, equipamento, imóveis, está cada vez mais sendo substituída pelo capital intelectual, informações, conhecimentos, competências. O poder econômico e de produção de uma empresa está contido em sua equipe e nas suas capacidades intelectuais, mais do que em seus ativos imobilizados, como propriedades, instalações e equipamentos. Na era da informação, em que os valores humanos são priorizados, bem como criatividade e conhecimento, o bem maior de uma empresa é representado pelas pessoas que para ela trabalham. O valor de cada pessoa que contribui para o crescimento do negócio pode ser ampliado de acordo com a visão gerencial da empresa. Por exemplo, na remuneração, incluem-se, além do salário, motivação, satisfação, integração, confiança, realização e capacitação. A empresa que apoia a formação contínua das pessoas proporciona contextos para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento da capacidade criativa e inovadora, que são produtos do ser humano essenciais para a evolução de um negócio. Com esse modelo, a empresa obtém dedicação, engajamento, comprometimento e eficácia. Nesse cenário, a criação e a implantação de processos que gerem, armazenem, gerenciem e disseminem o conhecimento representam o mais novo desafio a ser enfrentado pelas empresas. A gerência dos empreendimentos pode incorporar a nova maneira de pensar, valorizando o capital intelectual e o conhecimento compartilhado, entendido como somatório de competências dos indivíduos e da empresa. O capital intelectual envolve competências de natureza 1. Cognitiva, conhecimento explícito, conjunto de conceitos, fatos e teorias apreendidos e incorporados pela mobilização de esquemas cognitivos. E tácito, construção pessoal, mediante experiências e interpretações. 2. Atitudinais, atitudes, valores, criatividade, intuição, emoção, sentimentos, autoestima e interrelacionamentos. 3. Operacionais, experiências, produtividade. A sociedade contemporânea exige pessoas empreendedoras, autônomas, com competências múltiplas, que saibam trabalhar em equipe, tenham capacidade de aprender e de adaptar-se a situações novas e complexas, de enfrentar incêndios. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.